Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu baixar aqui o cabelo aqui insistindo em ficar rebelde. Então sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa série Gestão de Rebanho. Por incrível que pareça, a série coincidiu com o processo eleitoral, então tem andado mais devagar, porque se não bastasse todo o trabalho, toda a demanda, que é uma época que a gente está em estação de parição, está em estação de monta, então acaba que o nosso trabalho enquanto técnico, acaba sendo muito mais demandado pelas fazendas, pelos clientes e restringe um pouco. Mas eu venho de uma semana que tem muitos bons resultados, entregando, pensando soluções, flutuando sobre essa questão de como vai estar nessa semana a eleição, e a gente hoje vai falar, o meu convite é a gente falar sobre fazer diferente ao que vai gerar o sucesso da sua fazenda. Então quem tá aqui na live e sente que por mais que se esforça, por mais que trabalhe, por mais que lute todos os dias, que faz o melhor de si, que estuda, que ouve as pessoas, que busca a solução, mas não alcança os seus resultados, tem que permanecer até o final para a gente entender como é que nós vamos fazer diferente. Se você que está aqui na live é aquele que já acha que faz bem, que tem trabalhado, que tem executado, tem tido bons resultados, pense que uma fazenda tem um potencial ilimitado. Quem limita o potencial de uma fazenda é o dono, é o gestor, é o técnico. Por quê? Porque não consegue alcançar em visão um horizonte além daquilo que já faz. Todos nós estamos em evolução e qualquer projeto, por mais que ele esteja no ponto em que algo precisa ser feito diferente para ele deixar sucesso, ou ele já está dando sucesso, que degrau eu subo para tornar esse projeto mais sólido e entregar ainda mais resultado. Então esse é o grande desafio, fazer diferente, para que um pouquinho de cada vez, para que a gente consiga atingir cada vez mais sucesso dentro dos nossos projetos de pecuária. O que é uma fazenda de pecuária? Uma fazenda de pecuária é uma fábrica de produção animal, em que a terra é a fábrica e os animais é o que? O estoque de mercadoria. Conforme a gente determina um fluxo de giro, que a gente coloca velocidade na execução desse processo de produção, de venda, faturamento, é que a gente vai determinar a entrada em forma de receita do valor financeiro, a quitação das despesas e a sobra de uma margem de lucro. Então essa é a nossa fazenda de pecuária, em primeiro lugar. E o que a gente espera se ela é uma fábrica? Que ela deixe sempre um resultado positivo. Por quê? Porque se ela é uma fábrica, você tem um patrimônio financeiro investido em terra, um patrimônio financeiro bem relevante investido em gado, e a hora que eu faço isso funcionar, que eu dou giro, quer dizer que eu vendo, não é nem compro, que eu vendo animais e com essa venda eu recebo receita. E essa receita, a hora que eu desconto as despesas, ela tem que ser o quê? Compatível com uma boa remuneração de todo esse patrimônio. Por quê? Porque de repente eu poderia vender a fazenda, poderia vender os animais, poderia vender a terra e empregar esse dinheiro em uma outra atividade, aplicar em aplicações financeiras, e ele me geraria um juro. Um juro que é o quê? O lucro líquido de colocar o dinheiro para trabalhar. Esse deve ser o pensamento dentro das fazendas que a gente trabalha. Existe dinheiro investido em terra, existe dinheiro investido em gado. O que faz receita é o giro do gado, por isso que é gestão de rebanho, é o rebanho que trabalha para a gente. E a maneira como eu faço essa fábrica funcionar, em que eu tenho um fluxo constante de produção, que eu produzo esse animal, então eu ganho mais quilos de peso por dia, eu agrego valor na venda. Por quê? Porque eu desenvolvo esse rebanho em qualidade.
eu apresento esse rebanho de uma forma adequada para o mercado, eu vendo os meus animais nas épocas mais favoráveis. No final das contas, eu faço um preço médio maior, né? Então, lá nesse fluxo da fábrica, lá no final, ele te deixa mais quilos de bezerros vendidos, seja bezerro, mais quilos de carne vendida, seja arrobas, né? Se eu estiver falando em abate, tanto de fêmea quanto de macho, seja maior número de animais vendidos, se eu estou falando de uma fazenda de genética. Com isso, eu agrego um preço melhor em cima desses quilos ou animais vendidos e eu deixo uma margem maior. Toda vez que eu intensifico um sistema, eu gero mais despesas. Isso é nítido. Investimento e despesas. Com a promessa de que eu vou gerar mais receita, eu vou fazer isso virar exponencial. Então eu invisto e aquilo gera um retorno tão maior que paga a despesa e me sobra maior margem. Então, quando a gente olha para dentro dos nossos projetos, a gente tem que pensar que isso é uma fábrica de produção em que a fazenda é a fábrica, a terra é a fábrica, o gado, né, é o estoque de mercadoria. Conforme eu giro, eu faço dinheiro. E quanto mais eu giro, isso é um processo de intensificação. Então eu tenho que investir. Investir em quê? Investir em nutrição, investir em genética, investir em sanidade e manejo, investir em estrutura, investir em tecnologia. Isso tudo está gerando o quê? Despesas. E eu faço esse gasto pensando o quê? Que ao investir nisso, eu melhoro o meu processo, eu otimizo os meus recursos, eu otimizo o meu custo fixo, que são pessoas, processos e insumos, e eu diluo isso de tal forma que ao final, a hora que eu pego toda a minha despesa e divido pelo montante de faturamento, pelo montante operado, né, que é a operação da fazenda, a hora que eu faço isso, eu vejo que me sobra uma margem maior. Então, me deixou mais dinheiro, remunerou o capital. É assim que funciona o mercado, seja financeiro, seja da produção, seja uma fábrica de calçado, uma fábrica de cerveja, uma fábrica de bovinos, né? É dentro desse olhar que a gente tem que interpretar os nossos negócios. Qual que é a grande importância de tudo isso? Vou fazer diferente. Aí vocês vão falar assim, mais uma invenção de moda, né? Mais uma invenção de moda, mais uma gestão, mais um produto, mais uma encheção de linguiça. E permanece sempre o mesmo. A fazenda tem um potencial exponencial. Quem limita somos nós, donos ou gestores, ou técnicos que nos assessoram e nos fazem enxergar um horizonte diferente. Então, quando a gente pensa em termos de vou fazer diferente, a gente vai fazer um pouquinho diferente a cada dia. E a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a vocação do dono. Por que eu tenho terra? Né? Por que eu tenho terra? Qual a minha vocação? Eu sou alguém que tenho terra porque eu vivo da renda que vem dessa fazenda? Eu sou alguém que tenho terra porque é a minha forma de construir patrimônio? Então eu vivo de outra atividade, eu tenho outros negócios e conforme me sobra receita, é interessante para mim o investimento, por exemplo, no imobiliário, que é terra. E na atividade, porque eu não posso deixar a terra nua, crua, parada. Então eu estabeleço uma produtividade naquela terra para resguardar o meu patrimônio imobiliário. Isso é uma herança de uma partilha, eu nem esperava, de repente eu recebo aquele projeto e eu levo um tempo para eu entender do negócio, levo um tempo para eu absorver aquilo dentro da minha rotina, dentro do meu trabalho. A hora que a gente entende por que é que nós, enquanto dono, ou por que é que o dono, que eu trabalho, ele tem terra, a gente começa a entender o segundo ponto. Qual que é o perfil, né? É um perfil arrojado, que quer desenvolver projetos mais intensificado, que tem facilidade de olhar insumos, que tem facilidade de treinar pessoas, que consegue administrar uma grande equipe, que consegue administrar dados, que consegue analisar, né, ali todo o processo de compra, de venda. Porque essa pessoa que tem facilidade com a intensificação, dificilmente ele vai se acostumar com um negócio mais extensivo.
né? Por quê? Porque ele tem uma vocação para ser diferente. Ele tem uma vocação para lidar com bastante fluxo. E a hora que você está com um projeto que ele é muito extensivo, que ele é muito devagar, é incompatível o faturamento e a demanda de trabalho e a entrega dessa fazenda com o aspecto do dono. O que ele interpreta? Quando ele olha para aquele negócio, ele fala o quê? Esse negócio não dá dinheiro. Eu não estou satisfeito. Não é um negócio de sucesso. Então, por mais que você trabalhe e gere algo ali em cima, aquilo não atende a expectativa, então isso não gera sucesso e aquilo não gera valor. Ao mesmo tempo que se eu tenho um dono que não tem vocação à intensificação, não tem vocação a administrar muitas atividades, né? Porque a gente não está falando de nada, mas, por exemplo, se eu tenho cria, eu tenho produção de silagem e eu tenho confinamento, nós nem saímos da atividade pecuária. Por mais que se eu produzir, por exemplo, silagem ou a parte seca da dieta, né, o volumoso da dieta dentro da fazenda, eu tenho um pouco de agricultura, mas eu nem saí da atividade. Se a pessoa não tem facilidade com administrar tantas informações, a hora que ele olha para o negócio, ele fala, eu trabalho, não consigo gerir os processos, sempre estou comprando atrasado, sempre estou buscando arruela, né? O Miguel Cavalcante que fala, sempre estou um transportador de arruela e peças para a cidade, sempre estou fazendo um batidão e no final das contas, a hora que eu apuro o resultado, não sobrou dinheiro, não pagou as contas. Eu só vivi do giro que esse dinheiro fez na minha mão, mas eu não construí patrimônio, eu não ganhei dinheiro para gastar em outras coisas que eu gostaria, para trocar de carro, para viajar, para comprar imóvel. Não fiz. O que acontece? A satisfação dele está comprometida e é o negócio que não dá dinheiro? Não. Na verdade, a forma como é conduzida a atividade, que é mais intensificada, não casa com a vocação do dono. Então não há técnico no mundo, nem Jesus Cristo capaz que se descer na terra faz ele convencer de que é uma boa atividade ou que ele está satisfeito, porque algo não anda alinhado com aquele fator. Então tá, o que isso muda, Érica? Até agora não mudou nada, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, primeiro passo, eu estou satisfeito hoje ou não? Né? Não estou satisfeito, então a gente começa a traçar um caminhar em relação à nossa atividade, em relação à nossa fazenda, né? E o primeiro passo é, a partir do momento que eu enxergo que fazenda eu tenho na mão, e a gente entende isso olhando o patrimônio. Patrimônio, os dois grandes patrimônios que você tem dentro de qualquer fazenda de pecuária, um é a terra e o segundo é o rebanho. Quando eu olho para a terra, muitas das vezes a gente não envolve ela no custo, no apuramento, né? Muitas das vezes a gente não envolve a terra quando a gente apura o resultado de uma atividade pecuária. Por quê? Porque a terra ele é um imóvel que tem uma flutuação de valorização quase que sempre. Então ele é um imóvel à parte, mas ele serve de referencial para a gente entender o quê? Qual que é a vocação da área? É uma área agricultável? É uma área de fácil acesso? Quais outras atividades poderiam estar em cima daquela mesma área, gerando uma receita por hectare muito maior do que eu colho com pecuária? Então, quando a gente olha para a nossa área, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir para o mercado, né? Todo mundo que está aqui tem que pensar assim, ó. A área que eu tenho hoje, nessa região, quanto vale o hectare? Ah, mas é uma área manchada, que eu tenho áreas para agricultura, áreas para pecuária, áreas de preservação. Qual é o valor médio? Qual que é o valor, qual que é a porção da fazenda que é área agricultável? Qual é a porção da fazenda que é uma área mais voltada para extensivo, para pecuária? Geralmente a pecuária está em áreas de menor valor, né, de menos recurso. E aí a gente apura o preço médio por hectare. Bom, você já sabe qual que é o patrimônio investido em terra. Você já começa a pensar, bom, se esse valor tivesse empregado
em algo financeiro, quanto que isso me daria de retorno? Se tivesse empregado na agricultura, quanto que isso me daria de retorno? Ah, mas tem o risco, lógico, contemplando todas essas questões. Mas você já conhece o seguinte: qual é a sua área, qual é o valor e quais as possibilidades que cabem dentro dessa área. Qual que é o próximo passo? Que rebanho eu tenho? Como que eu apuro o rebanho? Em primeiro lugar, quais categorias eu tenho? Eu tenho vaca, eu tenho novilha, eu tenho bezerra, eu tenho bezerro, eu tenho garrote, eu tenho touro. Se for rebanho de genética, eu tenho vacas potenciais para ser comercializadas como genética, eu tenho touro, machos para ser vendidos como touro, porque eu tenho meta de precificação, de liquidez, né? Eu tenho volume de machos que vão virar descarte, vão cair para abate, então eu tenho um animal que, por mais que seja macho potencial de reprodução, mas como ele não vai virar touro dentro do meu processo seletivo, ele é contabilizado diferente, porque ele é animal comercial. Então, o primeiro passo é a terra, o segundo é o rebanho. Então, eu estruturo esse rebanho por categoria e eu vou apurar o quê? Qual é o valor praticado na minha região para o quilo daqueles animais, ou por cabeça, né? Porque ainda tem regiões que trabalham por valor por cabeça. E vou contabilizar o que eu tenho de patrimônio em gado. A terra, ela é um imóvel, é a fábrica. Ou seja, eu vendo a fábrica, o estoque eu tenho que negociar. O gado é o estoque de mercadoria. Então, quando eu olho para uma fazenda de pecuária, eu estou olhando para esse estoque de mercadoria e pensando o seguinte: quais são as margens de faturamento das outras atividades, para eu ter noção de, no final do ano, né, do meu ano produtivo, que eu fazer o balanço, quanto que eu tenho que ter faturado para justificar esse patrimônio investido em gado. Porque, do contrário, eu poderia pegar esse gado todo, vender, aplicar em outra atividade e eu teria uma renda sem fazer muita coisa. Curtindo a praia, dependendo do tipo de aplicação que você iria fazer. E agora vocês começam a entender o que é gestão de rebanho. Gerir rebanho é entender que, independente do imóvel, a hora que eu tenho gado, eu tenho uma atividade produtiva para me gerar faturamento. E quais são as possibilidades de faturamento que eu tenho com esse rebanho, com o sistema de produção que eu tenho. E o que eu tenho faturado tem atendido a minha expectativa e tem atendido a possibilidade desse desenho de projeto? E a gente começa a cair nos grandes motivos de insatisfação. Muitas das vezes eu tenho um patrimônio de gado gigante, mas eu não desenvolvo processos para que eu consiga faturar o que eu deveria faturar com aquele rebanho que eu tenho em mãos. Aí você olha e fala, qual que é a questão desse rebanho? É o rebanho que é ruim? Não, eu não giro o rebanho como deveria girar. Eu não consigo tirar muitos animais. Por que eu não consigo tirar muitos animais? É uma fazenda em crescimento? Mas mesmo assim tem que ser um crescimento sustentável de tal forma que eu faça receita compatível e que eu vou crescendo numa velocidade talvez um pouco menor. Lógico, se eu não precisar tirar receita, eu deixo aquele valor investido e eu acelero esse processo de crescimento. Então, é um rebanho em crescimento, por isso que eu não tenho um giro tão grande e por isso que eu não faço tão receita, porque na verdade eu faria aquele desfrute, mas é como se eu pegasse um percentual desse e recomprasse em gado. Então, parte do recurso vira investimento. Não é mais despesa, é um investimento. Então, às vezes eu deixo de gastar com algo ou deixo de retirar do negócio, mas é como se eu estivesse retirando e reinvestindo, né? Então, esse é um processo. Não está girando. O segundo processo é o seguinte, até gira, mas eu não faturo. E aí a gente vai olhar para o seguinte, como é em termos de qualidade, como é em termos de época de comercialização, como é em termos de relacionamento de mercado, como é em termos de logística, né? Então a gente começa a apurar por que é que a gente não agrega valor naqueles animais que a gente comercializa. Aqui.
Entrou uma ligação aqui, pessoal, e aí acabou caindo aqui. E aí a gente tem N possibilidades de entendimento desse processo, né? Então, quando a gente olha para esse fator